Boa tarde a todos. Meu nome é Lorena Sampaio e, junto da minha companheira Paola Pereira, apresentaremos o VSM da nossa empresa LP2. O nosso trabalho está sendo apresentado no segundo semestre de 2024 no curso de Logística. Primeiramente, começamos a apresentar o VSM de uma maneira geral, que em português significa Mapa de Fluxo de Valor, que é uma ferramenta usada no Manufacturing, servindo para visualizar todo o fluxo de materiais e informações ao longo de um processo produtivo, melhorando a sua eficiência operacional. Podemos utilizar o VSM na identificação de desperdícios, pois ele nos permite identificar todos os gargalos, tudo aquilo que não agrega valor para o cliente e tudo aquilo que nos atrasa para entregar o produto para o cliente. Permite também uma análise do processo atual, otimiza o fluxo de trabalho, uma vez que a gente consegue visualizar tudo aquilo que não nos agrega valor, todo o tempo perdido, nos proporciona uma melhora contínua e permite a comunicação entre os setores, porque uma vez que um produto está passando por um processo produtivo, nós sabemos por todos os lugares, por todos os setores que ele está passando. As vantagens do VSM é a visualização do processo completo, como eu comentei, a identificação de desperdícios, e ele permite reduzir o tempo de ciclo de custos, pois uma vez que nós eliminamos tempo que não nos agrega valor, nós também diminuímos o custo, exemplo de mão de obra, melhora na tomada de decisões e instiga a melhora contínua. Agora falando um pouco sobre a nossa empresa, ela atua no ramo de brigadeiros. Ela foi criada em 2024 na cidade de Sorocaba e se tornando em um curto espaço de tempo referência no ramo de brigadeiros gourmet. Desejamos proporcionar uma experiência boa e leve para que os nossos clientes possam adquirir satisfação, credibilidade, fidelização e fazendo que com os mesmos se tornem defensores da nossa marca, gerando um ciclo de valor entre cliente e empresa. A nossa missão é encantar os nossos clientes com produtos artesanais de alta qualidade, feito com ingredientes selecionados e dedicação, proporcionando experiências doces em cada momento especial. A nossa visão é tornar-se uma referência no segmento de doces artesanais em Sorocaba e região, sendo reconhecido pela qualidade, inovação e sabor que tornam cada ocasião única. E os nossos valores é compromisso com a qualidade, respeito ao cliente, ética e valorização do trabalho artesanal em cada doce produzido. Aqui a gente tem um detalhamento do nosso VSM, do estado atual, que a gente tem um tempo de ciclo de cada processo, que a chegada dos ingredientes na fábrica é de 2 dias. A separação dos ingredientes é de 50 minutos. A mistura dos ingredientes, que é o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga, de 15 minutos. O resfriamento de 4 horas, o enrolamento das bolinhas de 1 hora e 20 minutos e a expedição de um dia. Então, tudo isso, todo esse processo, ele leva o nosso lead time de produção de 2 dias e 20 minutos, que é um tempo muito grande, e o tempo de processamento de 2 horas e 5 minutos. Aqui a gente tem o desenho do VSM, e aqui a gente pode ver que as atividades que agregam e as que não nos agregam valor, que tomam muito nosso tempo, que é a separação dos ingredientes, que a gente leva 50 minutos para separar o ingrediente. Depois no resfriamento, que a gente leva cerca de 4 horas para ocorrer o resfriamento. O enrolamento das bolinhas de 1 hora e 20 minutos. Então tudo isso deixa o nosso lead time muito elevado. Aqui nós temos a nossa explosão de Kaizen, lembrando que nós não temos
o TR, pois a gente não tem um tempo de troca de produto, o tempo que ele demora para trocar. Então, a gente considerou zero. No estado atual, nas explosões Kaizen, a gente propôs a aquisição da ferramenta FIFO na separação dos ingredientes, que vai ajudar a gente na hora de separar, vai ser uma maneira mais eficiente. É só pegar e colocar na produção, porque ele já está na ordem de validade, já está ali tudo certinho na prateleira. O resfriamento, a gente deseja adquirir uma geladeira industrial, porque aqui temos hoje uma geladeira convencional, então ela demora mais tempo para conseguir gelar. E no enrolamento das bolinhas, a gente deseja a aquisição de um enrolador de doces. Por quê? Esse processo é muito manual, então a gente pega a bolinha com a colher, enrola na mão e muitas das vezes sai tamanho e forma diferente. Então isso atrapalha muito e, como vocês podem ver, aumenta muito o nosso tempo de ciclo. Agora eu passo a palavra para minha companheira Paola. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Paola Pereira e eu vou dar continuidade na apresentação. A Lorena havia comentado com vocês referente ao VSM do estado atual, com os Kaizens, e agora irei falar um pouco sobre a oportunidade de melhoria que nós encontramos. A primeira oportunidade foi na etapa de separação dos ingredientes, que levavam cerca de 50 minutos, que é um tempo alto, né, apenas para organizar os produtos. Isso ocorria devido à desordem dos ingredientes que não seguiam a ordem de validade. E aí existia uma bagunça, então, nos ingredientes, não se sabia qual era mais velho, qual era mais novo, qual tinha que ser usado naquele momento do processo. E então, para resolver esse problema, o FIFA é um método essencial, que significa first in, first out, ou primeiro que entra, primeiro que sai. Utilizando então o FIFO, assim que os ingredientes chegassem dos fornecedores, eles seriam organizados em ordem de validade, garantindo que os ingredientes com a data de validade mais próxima, né, os ingredientes mais velhos, sejam consumidos primeiro. Agora, na segunda oportunidade de melhoria, a empresa atualmente utiliza uma geladeira doméstica, o que torna o processo de resfriamento do brigadeiro mais devagar. E com a aquisição de uma geladeira industrial, o processo seria mais rápido, permitindo avançar para a próxima etapa somente quando o brigadeiro estivesse totalmente resfriado. Já na terceira oportunidade de melhoria, o processo de enrolar as bolinhas de brigadeiro é manual, o que resultava em uma falta de padronização no tamanho. Então, quando as bolinhas eram enroladas, algumas ficavam maiores e outras menores, e nisso existia o retrabalho de ter que pegar aquela bolinha que já foi enrolada, dividir de novo a quantidade certa e enrolar novamente para ela ficar menor ou adicionar mais massa para ela ficar maior. E além disso, o brigadeiro grudava nas mãos, então exigia pausas frequentes para lavar as mãos, né? E aí, com a aquisição de um enrolador de doces, as bolinhas ficariam padronizadas, né? E o doce seria enrolado automaticamente. E além disso, não precisaria ficar pausando toda hora o processo para lavar as mãos. Então, falando no plano de ação para as melhorias identificadas, em relação à separação dos ingredientes, seria utilizar o método FIFO, que é o First In, First Out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Em relação ao resfriamento, seria a aquisição de uma geladeira industrial. E em relação à enrolação das bolinhas, a aquisição de um enrolador de doces, que é como este rosa aqui que nós colocamos na imagem. Ele também é manual, porém ele é mais eficiente do que enrolar direto na mão. Ele traz resultados melhores, que nós iremos ver agora com o VSM do estado futuro. Agora, falando do VSM do estado futuro, a primeira melhoria que a gente teve foi em relação ao lead time do fornecedor, que passou a ser de um dia, porque nós desenvolvemos um novo fornecedor que entregava os produtos mais rápido. Mas agora, falando das oportunidades de melhoria, né, dos processos que a gente conseguiu melhorar, como falado durante o decorrer deste trabalho, a separação dos ingredientes
caiu para um tempo de ciclo de 5 minutos. O resfriamento, o tempo de ciclo passou a ser 45 minutos com a aquisição da geladeira industrial. E o enrolamento das bolinhas, com a aquisição do enrolador de doce, o tempo de ciclo passou a ser de 30 minutos. Então, tudo aquilo que está em vermelho é o que foi impactado com esses planos de ações que nós detalhamos. Sendo assim, o lead time de produção passou a ser de 1 dia e 15 minutos, o tempo de processamento de 2 horas e 15 minutos. Agora, falando dos resultados obtidos, o processo de separação dos ingredientes, que antes levava 50 minutos, agora passam a ser 5 minutos por lote. O processo de resfriamento, que antes levava 4 horas sem a geladeira industrial, agora levam 45 minutos. O processo de enrolação das bolinhas manual antes levava 1 hora e 20 minutos, e agora, com o enrolador de doces, leva apenas 30 minutos. Então, a redução de tempo é fundamental para aumentar a produtividade e melhorar o atendimento ao cliente. Podemos concluir que nosso maior desafio foi o tempo de processamento nas etapas de separação dos ingredientes, resfriamento dos brigadeiros e enrolamento das bolinhas. Esses processos foram planejados com bastante tempo e esforço manual, o que impactou no lead time e no tempo de processamento. Com a implementação do método FIFO, com a geladeira industrial e com o enrolador de doces, conseguimos melhorar significativamente o tempo gasto em cada etapa. E aí nós trouxemos uma tabela aqui, mais visual, para a gente conseguir ver o impacto que esses processos tiveram em questão de redução de lead time e de tempo de processamento. Antes, o lead time, lá no VSM do estado atual, era de 2 dias e 20 minutos. Agora, conforme falado no lead time do VSM do estado futuro, passou a ser de 1 dia e 15 minutos. Além disso, o tempo de processamento, que antes era de 7 horas e 5 minutos, passou a ser de 2 horas e 15 minutos. Então, o tempo foi bastante reduzido com essas implementações e a gente conclui que essas melhorias permitem reduzir o lead time e o tempo de processamento, que aumenta a capacidade da nossa produção e agiliza as entregas, representando então uma vantagem competitiva perante os nossos concorrentes, melhorando a satisfação do cliente, assim que a gente consegue fornecer prazos menores e um processo mais eficiente para eles. Essas são as nossas referências. E o projeto finaliza aqui. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Iremos apresentar o projeto Lean para a conformação de tapeçaria de veículos. O grupo é composto por mim, Caio Gordinho, Gabriel Rezende e Roberto Almeida. O projeto visa mapear o fluxo atual, identificando desperdícios e propor melhorias, com foco na automação e otimização dos processos. O objetivo é aumentar a eficiência, reduzir custo e melhorar a qualidade da produção. O projeto abrange desde a conformação até a expedição do material, buscando atender a melhor as demandas do mercado automotivo. Bom, boa tarde, né? Eu vou estar falando um pouco do conceito VSM, né? Value Stream Mapping ou mapeamento do fluxo de valor, né? É uma ferramenta, né, que é utilizada, né, principalmente no contexto, né, de gestão e também melhoria de processos, né? E o objetivo dela é analisar e mapear e melhorar o fluxo de materiais e também informações dentro de um sistema de produção ou serviço, né? O seu conceito central é identificar e visualizar as atividades, né, que agregam ou não valor ao processo, desde o início até a entrega ao cliente final. Esse mapeamento ele permite que as empresas elas venham compreender, né, um melhor fluxo de trabalho, identificando ali os desperdícios, os gargalos e proporcionando oportunidades de melhoria nos processos. Apresentando um pouco da introdução, um pouco da história da empresa.
foi fundada em 2005 em São Paulo e seu nome de origem é X-Tap. Começou como uma pequena startup, né, especializada em soluções de automação industrial. Em 2010, né, a X-Tap abriu a sua primeira filial em Sorocaba, consolidando a sua presença no interior do estado. E hoje, com mais de 15 anos de experiência, a X-Tap ela conta com 250 funcionários, né, altamente qualificados, 5 filiais em todo o Brasil, São Paulo, Sorocaba, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. Mais de 500 projetos de automação realizados com sucesso e parcerias estratégicas com líderes do setor de tecnologia. A X-Tap também é focada na inovação e no atendimento ao cliente e oferece soluções personalizadas, como automação industrial, robótica, soluções de IoT, energia renovável. E a missão dela é proporcionar eficiência, produtividade e sustentabilidade para os clientes, contribuindo para um futuro melhor. Vou estar falando também um pouco de alguns principais marcos, né, da nossa empresa. Em 2005, né, tivemos aí a fundação da X-Tap na região de São Paulo. Em 2010, né, tivemos aí a abertura da filial em Sorocaba. Em 2015, nós expandimos, né, para o mercado nacional, com a abertura de filiais em Curitiba e Belo Horizonte. E em 2020 nós lançamos, né, o programa de inovação e pesquisa em tecnologias limpas. Também temos algumas certificações, né, a ISO 9001, 2015, né, qualidade, a ISO 14001, 2015, né, referente ao meio ambiente, e a OHSAS 18001 em 2007, saúde e segurança no trabalho. Bom, vou estar apresentando um pouco, né, dos dados do cliente e alguns desafios, né, da fábrica, né, o forecast mensal, né, nós temos aqui o forecast A, 7.802 peças mês, o forecast B, temos 5.280 peças mês, totalizando aí 13.082 peças mês. Nosso tempo de trabalho, primeiro turno, nós temos 26.640 segundos, segundo turno, 26.220 segundos, e o terceiro turno, 23.100 segundos, totalizando aí 75.960 segundos. E os desafios, né, é a instabilidade nas máquinas, a dificuldade com relação às manutenções, as preventivas e preditivas, né, sistema de produção empurrado e a limitação de armazenamento, totalizando aí 3 dias. Olá, meu nome é Roberto e vou apresentar o VSM do estado atual. O Value Stream Mapping VSM do estado atual revela o fluxo de produção, destacando os pontos de estoque intermediário e os tempos de ciclo de cada etapa. Aqui neste mapa consolidamos informações do cliente, fornecedor e da empresa X-Tap. Neste cenário atual, identificamos kaizens de melhoria nos estoques inicial, intermediário e estoque final. Em cada processo, identificamos tempos de produção, tempo de setup, disponibilidade e hora extra no processo necessárias para o atendimento à demanda do cliente. Estes dados do mapa atual resultam em um lead time de material de 5,78 dias e resultam em tempos de processamento de 839,85 segundos. Cálculo do takt time do estado atual.
A fábrica X-Tap trabalha 22 dias por mês em sábados esporádicos. O cálculo do Takt Time foi construído levando em conta o tempo de trabalho disponível por turno, convertido em segundos, dividido pela demanda do cliente por turno, convertidos em peças por turno. O resultado do Takt Time, segundo os dados apresentados, foi de 133 segundos por peça. Isso representa que cada peça leva um tempo de 133 segundos para ser produzida. A demanda por turno, considerando a demanda total e os dias trabalhados, resulta em média de 199 peças por turno. O estado atual dos processos apresenta claramente a falta de capacidade da fábrica em atender o Takt Time do cliente, sendo necessário realizar revezamentos de máquina nos horários de parada programada e horas extras no final de semana para produzir estoques. Oportunidades de melhoria identificadas. Primeira oportunidade: eliminação do estoque intermediário. Implementar sistema just-in-time para otimizar o fluxo de materiais e reduzir retrabalho. Reduzindo estoques inicial, eliminando os estoques intermediários e reduzindo os estoques finais de supermercado. Assim, cada possível quebra de máquina se utiliza o estoque de segurança para atendimento às entregas. Posteriormente, esses estoques serão repostos. Oportunidade 2. Automatização da conformação. Investir em sistemas de alimentação e extração automática para aumentar a produtividade. Um retrofit na prensa, onde a entrada de matéria-prima seja feita de modo automático e na saída utilizando robôs de braço articulado para o transporte das peças e acomodação entre os processos. Oportunidade 3. Otimização do tempo de setup. Aplicar técnicas SMED para reduzir o tempo de troca de ferramentas entre lotes, desenvolvendo transportadores, porta-ferramenta e prisioneiros para fixação rápida das ferramentas. Oportunidade 4. Melhoria na manutenção. Estabelecer programa de manutenção preditiva para reduzir paradas inesperadas. Com os ganhos nos tempos de processo e lead time, planejar manutenções para evitar ou prever quebras de máquinas. Plano de ação para melhorias. Etapa 1. Implementação just-in-time. Treinamento da equipe e implementação de software de gestão de estoque em 4 meses. Etapa 2. Automatização. Aquisição e instalação de robôs ABB e sistemas de alimentação automático em 6 meses. Etapa 3. SMED e manutenção preditiva. Treinamento em SMED e implementação de programa de manutenção preditiva em 3 e 6 meses, respectivamente. Etapa 4. Implementação de sistema de picking automatizado, QR Code e RFID em 5 meses. VSM do estado futuro. O VSM do estado futuro apresenta o fluxo de produção otimizado após a implementação das melhorias propostas. Observa-se a redução de estoques intermediários, a automação de processos-chave e a sincronização dos fluxos produtivos. Nesse cenário, através dos estudos foi possível otimizar processos como a colagem e inspeção, unindo os processos e reaproveitando uma mão de obra. Nos processos de solda, robô de corte e prensa, através das automatizações, foi possível reduzir os tempos de ciclo, tempos de setup, aumentando a disponibilidade em 100% e eliminando a necessidade de horas extras.
Contudo, o resultado de lead time de material e o tempo de processamento foram bem expressivos, reduzindo custos e eliminando desperdícios. Cálculo do takt time em estado futuro. O cálculo do takt time demonstra o ritmo necessário para atender às demandas do cliente, considerando o tempo disponível de produção. Considerando os mesmos dados de takt time por peça e a demanda por turno, após as melhorias podemos notar no gráfico apresentado um nivelamento da produção, onde todos os processos trabalham linearmente e com a mesma cadência, atingindo os objetivos de entregas sem atrasos e sem desperdícios, tendo uma folga de 13 segundos por peça. Considerando os segundos restantes por ciclo, totalizam 2,14 horas por dia. Este tempo será aplicado para treinamentos, eventos de RH e SESMIT para os colaboradores, e será planejado manutenções corretivas de pequena escala e demais manutenções mais complexas, planejado para os finais de semana. Nessa etapa do trabalho, irei apresentar os resultados quantitativos referente à melhoria aplicada. O primeiro resultado foi a eliminação de estoque intermediário. Obtivemos uma redução de 100% em 6 meses, diminuindo custo e melhorando a eficiência operacional. O segundo resultado foi um aumento da capacidade de produção, um aumento significativo com robôs e sistema de alimentação automatizado. O terceiro resultado foi otimização do tempo de setup, redução efetiva com técnicas SMAT, aumentando a flexibilidade e agilidade operacional. E por fim, a melhoria na manutenção, redução de paradas inesperadas com manutenções preditivas. Em seguida, irei falar sobre os resultados qualitativos, após a melhoria aplicada. O primeiro resultado foi o clima organizacional. Obtivemos uma melhoria significativa com colaboradores mais engajados e motivados. Outro resultado foi a satisfação do cliente, um aumento na percepção de qualidade e eficiência no atendimento e, por fim, a sustentabilidade, operações mais sustentáveis e competitivas ao longo prazo no mercado automotivo. Concluímos que os resultados obtidos com a implementação do projeto Lean na conformação de tapeçaria de veículos demonstram a eficácia das abordagens Lean em ambiente de produção, com melhorias significativas em termos de eficiência, redução de custo e aumento da satisfação do cliente. O projeto não apenas cumpriu suas metas, mas também estabeleceu bases sólidas para a continuidade e melhoria contínua na operação. O compromisso da equipe e a adoção de uma cultura Lean foram fundamentais para o sucesso das iniciativas, preparando a fábrica para os desafios futuros no competitivo mercado automotivo. Boa tarde a todos. Primeiramente, vamos apresentar aqui o nosso tema, que são as tortas de amêndoas da Padaria Real, e falar agora todos os participantes do nosso grupo, que é o Christopher, Isabelle, Caê e Lara. Para o primeiro slide, vamos apresentar a história da Padaria Real. Foi fundada em 1957 no bairro Trujillo, em Sorocaba, pelos irmãos José Vicente e Carlos Alberto de Souza. A Padaria Real se destacou pelo serviço 24 horas e pela inovação, como a janela de atendimento noturno. A coxinha com catupiry tornou-se um ícone local. A padaria expandiu-se ao longo dos anos, com novas unidades no Campolim, em 1992, Afonso Vergueira, em 1999, Alto da Boa Vista, em 2014 e Campinas, 2024. Hoje é reconhecida pela qualidade e tradição, oferecendo produtos que são referência na região. Agora vamos falar sobre o mapeamento do fluxo de valor, que é uma ferramenta de análise utilizada para visualizar e melhorar processos de produção de negócios, originalmente desenvolvida no contexto da manufatura enxuta e auxilia na identificação de cada etapa do fluxo de valor de um produto ou serviço, desde o fornecimento de matéria-prima até a entrega ao cliente.
O objetivo de VSM é detectar ineficiências, desperdícios e oportunidades de melhoria, a fim de otimizar processos, reduzir custos e aumentar a qualidade e a velocidade de produção. Agora será a descrição do projeto Lean, a produção de massa de amêndoas. Primeiramente, o recebimento e armazenamento dos materiais, que envolve materiais recebidos diariamente, inspecionados e armazenados, tempo de ciclo 30 minutos, lead time 4 dias, colaboradores 2 pessoas. Segunda etapa, o preparo da massa, preparação da massa para o produto final, tempo de ciclo 1 hora, lead time 1 dia, colaboradores 2 pessoas. Terceira etapa, armazenamento em câmara refrigerada. Descrição: a massa preparada é armazenada em uma câmara refrigerada para manter suas características antes de passar para a modelagem. Tempo de ciclo 15 minutos. Lead time 1 dia. Colaboradores 1 pessoa. Quarta etapa, modelagem da massa. Descrição: a massa é modelada na forma final do produto e assada no forno. Tempo de ciclo 2 horas. Lead time 2 dias. Colaboradores 1 pessoa. Quinta etapa, separação para recheio. Massas separadas conforme a necessidade de recheio. Tempo de ciclo 1 hora, lead time 1 dia, colaboradores 2 pessoas. Sexta etapa, embalagem. Produtos embalados para expedição. Tempo de ciclo 30 minutos, lead time 1 dia, colaboradores 2 pessoas. Sétima etapa, expedição. Descrição: os produtos são armazenados e organizados para envio ao cliente. Lead time 2 dias. Resumo do processo: lead time total da produção 12 dias. Tempo de processamento total 5 horas e 15 minutos. Os problemas detectados foram: altos tempos de espera. O lead time é elevado devido ao longo tempo de espera entre as etapas, apesar do tempo de processamento real ser apenas de 5 horas e 15 minutos. Baixa eficiência no recebimento e armazenamento. O recebimento e armazenamento de materiais demoram 4 dias, o que atrasa o início da produção. Processos manuais. A modelagem e o recheio são feitos manualmente, o que aumenta o tempo de produção e o lead time. Sobre produção. A produção excessiva que gera desperdício, exigindo melhor controle dos pedidos. Gargalo na expedição. Um gargalo na expedição, causado por logística ineficiente ou cronograma inadequado, afeta a entrega final e a eficiência do processo produtivo. O VSM do estado atual. Nós temos então um cliente no campo superior direito que faz seus pedidos de 26 pacotes. Esses pedidos são direcionados ao setor de PCP, que faz todo o planejamento e o controle da produção. Então, leva esses pedidos ao fornecedor, que faz as entregas diariamente, o que traz um estoque de 4 dias antes da primeira etapa do processo. Na primeira etapa, nós temos o recebimento e armazenamento dos materiais, que são necessários 2 funcionários com tempo de ciclo de 30 minutos e 1 turno, levando um estoque de 1 dia. Após essa primeira etapa, nós temos o preparo então das massas, que é necessário 2 funcionários, um tempo de ciclo de 1 hora e 1 turno, trazendo um outro estoque de 1 dia. Na próxima etapa, nós temos o armazenamento na câmara refrigerada, que é necessário 1 funcionário com tempo de ciclo de 15 minutos, 1 turno, levando novamente outro estoque de duração de 2 dias. Na próxima etapa de modelagem de massa e forno, nós temos necessário 1 funcionário com tempo de ciclo de 2 horas e 1 turno, gerando também um estoque de 1 dia. Na próxima etapa, nós temos a separação das massas para o recheio, que são necessários 2 funcionários com tempo de ciclo de 1 hora e 1 turno. No próximo estoque, nós também temos duração de 1 dia. A parte final de embalagem, que são necessários 2 funcionários com tempo de ciclo de 30 minutos e 1 turno, tendo um estoque de 2 dias para a expedição, que faz a entrega diariamente para os clientes. Com isso, nós temos a linha do tempo e o lead time de produção de 12 dias e o tempo de processamento de 5 horas e 15 minutos. Com isso, foram analisados os kaizens, que são oportunidades de melhorias, onde na primeira etapa foi identificado aumentar o número de funcionários, na próxima etapa, uma aquisição de uma batedeira industrial, na etapa de modelagem de massa e forno, a aquisição de uma máquina para realizar a modelagem da massa, assim como também na separação das massas para o recheio. Na etapa final,
a aquisição da ferramenta de ERP para gerenciamento das entregas, assim também como no setor de PCP, que faz todo o planejamento da produção. Oportunidade de melhoria. Como soluções Kaizens foram identificados? Integração com dados de venda e previsão de demanda. A aquisição de um sistema de ERP integrado com inteligência artificial permitirá a análise preditiva e o gerenciamento de produção. Isso ajustará automaticamente a produção com base nas previsões da demanda, sincronizando-a com a demanda real, evitando excesso de estoque, além de garantir a disponibilidade dos produtos e prevenir atrasos nas entregas. Aumento do número de funcionários na etapa de recebimento e armazenamento. A adição de mais 2 funcionários permitirá a divisão das tarefas, como conferência, inspeção e organização dos materiais, agilizando todo o processo. Otimização do processo de preparo de massa. A utilização de uma batedeira industrial reduzirá o tempo de preparo da massa de 1 hora para 30 minutos. Integração de máquina automática no processo de modelagem das massas. A implementação de uma máquina para modelagem das massas substituirá o processo manual, agilizando a operação e evitando atrasos. Integração de máquinas automáticas no processo de recheio das tortas. A utilização de uma máquina para o recheio das tortas substituirá o uso manual do saco de confeiteiro, permitindo um processo mais eficiente. Treinamentos. Serão realizados treinamentos para alinhar estratégias e metas, o que contribuirá para o melhor desempenho do processo, evitando desperdícios e custos desnecessários. Eu sou a Isabelle e eu vou explicar sobre o plano de ação e sobre o nosso VSM do Estado Futuro. O plano de ação ele visa implementar soluções Kaizen para otimizar o processo produtivo, garantindo maior eficiência, qualidade e agilidade na entrega dos produtos, alinhando-se às oportunidades de melhoria identificadas. O primeiro plano seria a integração com dados de vendas e previsão de demanda, que seria a aquisição e implementação do ERP, que incluirá o planejamento detalhado da implementação, com cronograma para preparação, configuração, testes e migração de dados. E será oferecido um treinamento intensivo a todos os usuários, focando nas funcionalidades de previsão de demanda, planejamento da produção e gestão de estoque. O segundo plano seria o aumento do número de colaboradores na etapa de recebimento e armazenamento, que seria a reestruturação das tarefas, que permitirá redistribuir as responsabilidades entre os colaboradores, otimizando o fluxo de trabalho. Também será implementado um sistema de gestão de tarefas para monitorar o desempenho individual e em grupo. O terceiro plano é em relação à otimização do processo de preparo da massa, que seria a aquisição e instalação da batedeira industrial, que incluirá a realização da instalação em um local adequado e a adaptação das instalações, e será necessário treinar os colaboradores para seguir as receitas padrão. A quarta etapa seria a automatização da modelagem e recheio das massas. A seleção e aquisição das máquinas serão seguidas pela integração das máquinas ao sistema de produção existente, assegurando a sincronização entre as diferentes etapas do processo. E o último plano seria os treinamentos, que já foi citado nas etapas anteriores, que seria um plano de treinamento completo, abrangendo todas as áreas da empresa. Os treinamentos para as equipes diretamente envolvidas nas mudanças terão prioridade, utilizando metodologias variadas, como aulas teóricas, práticas e simulações. A efetividade dos treinamentos será avaliada continuamente através de questionários, testes práticos e indicadores de desempenho. O nosso VSM do Estado Futuro ficou assim, onde é possível ver como o processo foi otimizado com menos etapas de espera e menos tempos de ciclo. Com a implementação do ERP, o processo agora é guiado pela previsão de demanda, então permite que o sistema ajuste os recursos conforme necessário, reduzindo a dependência de grandes estoques. E ao adicionar 2 novos funcionários na etapa de recebimento e armazenamento, foi possível agilizar a conferência e o armazenamento dos materiais. Com essa adição, diminuiu o tempo de espera para 2 dias antes do início da produção e o tempo de ciclo para 15 minutos. A automação nas etapas de preparo de massa, com a batedeira industrial, na modelagem e na etapa de recheio, também contribuiu para a agilidade e uniformidade da produção, reduzindo o tempo de ciclo de cada uma dessas etapas. O preparo da massa foi para 30 minutos, a modelagem para 1 hora e o recheio para 30 minutos.
e os treinamentos minimizaram o desperdício e os erros, melhorando a eficiência no processo. Com a sincronização das etapas, permitiu que alguns processos tivessem 0 dias de espera e que outros fossem reduzidos para metade do dia, como foi o caso do armazenamento na câmara refrigerada, resultando em uma produção contínua. Com isso, nosso lead time reduziu para 2,5 dias e o tempo de processamento para 2 horas e 45 minutos. Meu nome é Christopher e eu vou falar sobre os resultados obtidos do VMS. A implementação de diversas melhorias otimizou significativamente nosso processo produtivo, resultando em aumento da eficiência, redução de custos e maior satisfação do cliente. Antes das melhorias, o processo produtivo anterior era marcado por tempos de ciclos longos, excesso de estoque e baixa flexibilidade para atender às demandas do mercado. As etapas do recebimento, preparo de massa, modelagem e embalagem eram realizadas de forma manual e demorada, gerando gargalos e atrasos na produção. Resultados: redução do tempo de ciclo. Recebimento e armazenagem. Foi uma redução de 15 minutos, passando de 30 minutos para 15 minutos. Preparo da massa. Teve uma redução de 30 minutos. Antes levava 1 hora e agora 30 minutos. Modelagem. Foi uma redução de 1 hora, passando de 2 horas para 1 hora. O recheio foi uma redução de 30 minutos, passando de 1 hora para 30 minutos. Embalagem. Teve uma redução de 10 minutos, passando de 30 minutos para 20 minutos. Também teve o tempo de redução do processo total. O tempo de processamento foi reduzido em 2 horas e 30 minutos. Antes era 5 horas e 15 minutos e agora 2 horas e 45 minutos. Também houve a redução do lead time de produção. Ele foi reduzido em 9,5 dias, diminuindo de 12 dias para 2 dias e meio. Ainda nos resultados, também teve a redução de estoque e melhor sincronização com a demanda. A integração de um sistema ERP com inteligência artificial permitiu reduzir significativamente o estoque, ajustando a produção de acordo com a demanda real e evitando perdas por obsolências. Também teve o treinamento para alinhamento das estratégias e metas. Treinamentos foram realizados para capacitar a equipe em novas práticas e no uso de novas máquinas, minimizando os desperdícios e os erros e melhorando a eficiência no processo. Com as melhorias implementadas, elas resultaram em diversos benefícios, como o aumento da produtividade, uma produção de uma maior quantidade de produtos em menos tempo, permitindo atender a uma demanda maior, a redução de custos, menor consumo de matéria-prima, diminuição dos custos de armazenagens e maior eficiência no uso de recursos, a melhoria da qualidade, maior uniformidade dos produtos e redução na incidência de defeitos, maior flexibilidade, capacidade de responder rapidamente às variações da demanda e aumento da satisfação dos clientes, entregas mais rápidas e produtos de maior qualidade. E esse foi o nosso trabalho sobre o VSM da Padaria Real. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde, nós vamos falar do nosso projeto de pincéis. Nós somos da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, FATEC, do curso de Logísticas do 6º semestre com o professor Gustavo. O nosso projeto é o VSM aplicado no processo de produção Schaeffler, com o Kanban e a roda de setup nos componentes do pivô. Nosso grupo é composto pelas alunas Adriele de Oliveira, Camila Aparecida, Paola Ribeiro e Vitória Késia. Vou falar um pouquinho do grupo Schaeffler. Sediado em Sorocaba, a Schaeffler do Brasil reúne as 3 principais marcas, INA, FAG e LUC. Além da planta fabril localizada no Brasil, a empresa possui operações em diversos países da América do Sul. É uma empresa que atua principalmente no setor de componentes para a indústria automotiva e de veículos pesados. É conhecida por
produzir uma ampla gama de peças, como rolamento, sistema de transmissão, componentes para motores, entre os outros itens usados em veículos de diversas categorias. A equipe de proteção da marca Schaeffler leva todas as indicações a sério e oferece apoio. O objetivo em comum é remover as mercadorias contrafeitas do mercado através de medidas legais, entre outras, evitando assim riscos para todos os participantes do mercado. O nosso projeto, ele trata dos componentes Colben e Koch, que são importados da China e desempenham um papel crucial na produção de pivôs da linha de montagem. Ambos os componentes têm variações em seus grupos dimensionais, o que significa que cada tipo precisa de medidas específicas para ser usado corretamente na montagem. O Colben, por exemplo, tem 10 grupos diferentes, cada um com suas próprias dimensões. E o Koch tem 3 grupos diferentes também, com medidas específicas que precisam ser consideradas. Processo atual. Atualmente, a produção desses componentes depende de uma programação impressa, que muitas vezes não está atualizada. Isso causa problemas, pois a retífica não consegue fornecer rapidamente os grupos necessários para a montagem. Em outras palavras, a falta de informações precisas sobre quais componentes estão disponíveis e em qual quantidade dificulta o abastecimento das linhas de montagem. Proposta de melhoria. A solução proposta é a implementação de cartões Kanban para gerenciar tanto os grupos dos componentes quanto os números de peças e realização da roda de setup. Kanban. Sempre que uma caixa de componentes for completamente consumida, o cartão Kanban seria retornado ao quadro. Roda de setup. Priorizar a sequência de componentes com o mesmo diâmetro para reduzir a espera de ferramental, liberação de desenho e tempo de setup. Montagem. O tempo de montagem corresponderá ao tempo da rota do Milk Run em 4 horas de produção. VSM do estado atual. Atualmente, o MRP recebe a necessidade do cliente, é passada ao PCP, que faz o pedido no SAP, o fornecedor da China envia os componentes, um lote ele é enviado de 100 mil peças. Assim que chega na transportadora, leva um período de 5 dias até o agendamento para recebimento na Schaeffler. O recebimento na Schaeffler consta um operador no tempo de ciclo de 1 hora e tempo de troca de 1 dia em um turno. Passa por um período de 3 dias até ser disponibilizado para a requisição dos componentes Colben e Koch. A requisição equivale a um operador, tempo de ciclo de 1 hora e tempo de troca de 1 dia em um turno. E em um dia, o item chegará ao setor na máquina da retífica. Então, totalizando o lead time de 5 dias. Chegando na retífica com 2 operadores em 2 turnos, tempo de ciclo de 1 hora e meia e tempo de troca de 2 horas, chega a meio lote na montagem pela falta de priorização dos itens, ou seja, são feitos picados os lotes. Na montagem tem tempo de ciclo de 1 hora com 3 operadores, tempo de troca de 1 hora em 2 turnos. Da montagem para a expedição são 6 horas, pois é o horário que a montagem consegue disponibilizar o lote. A expedição tem um operador, tempo de ciclo de 1 hora, tempo de troca de 5 horas em um turno. Esse meio lote será transportado após 6 horas com o pedido incompleto ao cliente, ou seja, tempo de processamento de 16 horas e meia. A explosão Kaizen foi feita na redução do lead time assim que as peças entrarem na fábrica, implementação Kanban em roda de setup, otimização de setup através do diâmetro e redução do tempo de espera de liberação para produzir, atendimento do Milk Run em 4 horas e diminuição do tempo de processamento. Meu nome é Adriele e agora eu vou falar as oportunidades de melhorias.
Suspender a programação impressa. Suspender a programação impressa, em favor de uma abordagem mais digital ou verbal, pode reduzir a margem de erro, garantindo que todos os operadores tenham acesso às informações mais atualizadas em tempo real. A comunicação digital também permite um feedback mais rápido e uma troca de informações mais eficiente entre as equipes. Criar um quadro de roda de setup. Um quadro de roda de setup proporciona uma representação visual do processo, permitindo que os operadores vejam rapidamente quais etapas precisam ser realizadas e em que ordem. Isso facilita o planejamento e a execução das atividades, minimizando o tempo de inatividade. Criar cartões Kanban para cada grupo de componentes. Os cartões Kanban são uma ferramenta visual eficaz para gerenciar o fluxo de produção. Eles ajudam a equipe a identificar rapidamente quantidades necessárias, evitando excessos ou faltas de estoque. A implementação de Kanbans facilita a gestão de materiais e a comunicação entre as equipes. Criar cartões Kanban para cada part number. Os cartões Kanban para cada part number oferecem uma visão clara e imediata do que está em produção, permitindo que os operadores saibam exatamente o que devem estar montando. Isso também ajuda a evitar gargalos e melhorar a eficiência geral da linha. Os planos de ação. Suspender a programação impressa. Análise das necessidades. Identificar informações críticas para a comunicação, como cronogramas e mudanças de última hora. Escolha da ferramenta. Selecionar uma plataforma digital que atenda às necessidades de comunicação identificadas. Definição de processos. Estabelecer um protocolo, incluindo frequência de atualizações e responsabilidades. Monitoramento e ajustes. Acompanhar o uso da ferramenta e ajustar processos com base no feedback das equipes. Criar um quadro de roda de setup. Desenho do quadro. Desenvolver um layout com todas as etapas do processo de setup, incluindo ferramentas, tempos e responsáveis. Localização do quadro. Posicionar o quadro em um local de fácil acesso, como a área de montagem, ou um ponto central da fábrica. Treinamento inicial. Realizar uma sessão para explicar o uso e a importância do quadro aos operadores. Atualização contínua. Definir um processo para revisar e atualizar o quadro conforme necessário. Criar cartões Kanban para cada part number. Catalogação dos part numbers. Criar um banco de dados que identifique todos os part numbers em uso, com quantidades e status de produção. Integração com o sistema de produção. Conectar os cartões Kanban ao sistema de gerenciamento, permitindo atualizações em tempo real. Treinamento sobre o uso. Realizar treinamentos para explicar o funcionamento e o uso dos cartões pelos operadores. Criar cartões Kanban para cada grupo de componentes. Identificação dos grupos. Catalogar todos os grupos de componentes que necessitam de controle Kanban. Criação dos cartões. Desenvolver cartões com informações essenciais, como quantidade, status e prazos. Integração com o fluxo de trabalho. Colocar os cartões em locais estratégicos para fácil visualização pelos operadores. Treinamento e sensibilização. Treinar operadores sobre o uso dos cartões e a importância da comunicação visual. VSM do estado futuro. Com as melhorias implementadas nas explosões Kaizen, a primeira foi a redução do lead time assim que as peças entrarem na fábrica. Redução para 2 dias entre recebimento e requisição, a requisição por parte da programação feita em 6 horas e a chegada dos componentes na retífica em até 6 horas também. Lead time total diminuído de 5 dias para 3. Segunda explosão Kaizen e implementação do Kanban e roda de setup. Implementados os quadros na retífica, a terceira explosão Kaizen foi firmada, que é a otimização de setup através do diâmetro e redução do tempo de espera de liberação para produzir, reduzindo o tempo de ciclo para 1 hora e tempo de troca de 30 minutos, produzindo o lote inteiro, não metade como era. A quarta explosão Kaizen foi o atendimento do Milk Run em 4 horas, tendo o setup mais rápido e com peças que a montagem precisa. A montagem consegue produzir o lote e consegue despachar os pivôs na rota do Milk Run, reduzida em 4 horas. Quinta explosão. Diminuição do tempo de processamento. O tempo de processamento era de 16 horas e meia e passou agora para 13 horas e meia. Resultados obtidos. Redução de superprodução. Reduzir a superprodução é fundamental para otimizar recursos e melhorar a eficiência operacional. Um processo alinhado com a demanda não apenas diminui custos, mas também facilita um fluxo de trabalho
mais equilibrado e sustentável. Redução do tempo de processamento. Menos tempo de processamento diminui gastos com recursos, como energia e mão de obra, e reduz o desgaste dos equipamentos. Atendimento do Milk Run. Com suprimentos contínuos e sincronizados, o tempo entre a montagem e a entrega final é reduzido. Identificação de gargalos. Identificar e resolver gargalos é fundamental para melhorar o fluxo de trabalho e aumentar a capacidade de produção. Obrigado a todos pela atenção. Olá a todos, eu sou o Lucas Peixoto. Meu grupo é composto por Leonardo Ferraz e Juan Pablo. Somos alunos do sexto semestre de 2024 na logística da FATEC Sorocaba. Nosso projeto VSM se trata de uma esfirraria com o nome Casa da Esfirra. Pode passar. A nossa localização se encontra na Rua Dr. Álvaro Soares, número 73, localizado no centro de Sorocaba, com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8h30 às 19h e aos sábados, das 8h30 às 15h. Pode passar. A nossa casa é especializada em esfirras e salgados artesanais. O nosso restaurante é um ambiente perfeito para quem busca um lanche saboroso e feito com carinho. Aqui combinamos tradição e qualidade para oferecer uma experiência única com receitas que agradam desde os paladares mais tradicionais até os mais aventureiros. Cada esfirra é preparada com ingredientes frescos e selecionados, garantindo um sabor autêntico e irresistível, que os nossos clientes adoram, seja para uma pausa rápida ou um momento de confraternização entre os amigos. Vai passar. Agora vamos falar sobre a missão, visão e valores sobre a empresa. A nossa missão é oferecer aos nossos clientes uma experiência única de sabor e qualidade com esfirras, salgados artesanais preparados com ingredientes frescos e selecionados. Nosso objetivo é proporcionar momentos de prazer e satisfação, criando um ambiente acolhedor e familiar no coração de Sorocaba. Visão: ser reconhecido como o melhor restaurante de esfirras e salgados da região de Sorocaba, destacando-se pela experiência no autoatendimento, qualidade dos produtos e inovação constante do nosso cardápio. Querer expandir nossa marca tomando a Casa das Esfirras, mas uma referência gastronômica local. Valores: qualidade, comprometimento com o uso dos melhores ingredientes e com o preparo cuidadoso de cada produto. Tradição e inovação, valorizamos as receitas tradicionais, ao mesmo tempo que nós buscamos inovar, oferecendo sabores únicos e diferenciados no mercado. Atendimento ao cliente, a satisfação de nossos clientes é a prioridade, por isso prezamos pelo um atendimento acolhedor e eficiente. Pode passar. Agora vamos falar sobre o nosso relato com a esfirraria que nós pegamos como base para esse trabalho. Primeiro vamos falar sobre a chegada ao estabelecimento. Nós se dirigimos ao caixa para fazer o pedido de uma quantidade de esfirras específicas. Os atendentes informam que as esfirras desejavam estavam disponíveis. E vamos até o local de retirada das esfirras, que fica distante do caixa, em extremidades opostas do estabelecimento. Ao chegar na área de retirada, fomos informados de que as esfirras compradas não estavam mais disponíveis nos estoques. E a solução oferecida pelo estabelecimento, sem uma solução imediata para o problema, o estabelecimento ofereceu a escolha de outras esfirras disponíveis.
As esfirras oferecidas eram de um valor superior do que já havíamos pago, sem o custo adicional. O que podemos tirar como conclusão da nossa experiência? Embora a solução tenha sido favorável para nós consumidores, a situação expõe falhas operacionais que afetam a eficiência do estabelecimento. Essas falhas podem impactar negativamente a experiência do cliente e os lucros da esfirraria. Vai passar. E aqui são os problemas identificados. Primeiro, problema de comunicação. A comunicação ineficaz entre os setores de venda e estoque comprova uma experiência insatisfatória para nós, como clientes. A compra de um item que já foi indisponível evidencia um problema de comunicação interna. Segundo, deficiência do layout. A provisão física do estabelecimento contribui para o problema. A distância entre o caixa e a área de retirada cria uma barreira entre venda e entrega do produto, dificultando o controle de estoque em tempo real. Terceiro, falta de controle de estoque. A inexistência de um sistema adequado para monitoramento do estoque em tempo real, localizado na área de venda de um item indisponível, isso não gerou apenas um transtorno para o cliente, mas também exigiu o estabelecimento oferecer um produto de maior valor sem a devida compensação, que pode impactar diretamente no nível de lucro da empresa. Vai passar. Bom, eu sou o Juan. Eu vou seguir agora adiante com o trabalho, apresentando a vocês o VSM do estado atual da Casa da Esfirra. Vou começar destacando que o processo ele se inicia na parte do atendimento, onde o cliente direciona os atendentes para fazer o seu pedido. Depois do cliente selecionar as esfirras, é feita a anotação do pedido e depois o pedido vai para a cozinha. Logo em seguida vai ser feita a separação dos ingredientes, que é esta parte aqui. Depois passará pelo estoque intermediário, onde seguirá depois de selecionados os ingredientes. Adiante vai ser feita a preparação da massa, depois vai ser feita a montagem das esfirras, depois vai ser feita a parte do recheio das esfirras, e daí a esfirra passará aí para o forno. E depois de completado, o pedido estará completo, se direcionando ao balcão e depois entregue ao cliente. Como podemos perceber, existem diversas explosões Kaizen, identificando uma oportunidade de melhoria que será comentado logo à frente. E aqui eu vou falar mais detalhadamente as oportunidades de melhoria. Mapeamento do fluxo de valor. Analisamos todas as etapas do processo da Casa da Esfirra, desde a recepção do cliente até a entrega das esfirras, para entender onde ocorrem os principais problemas. Isso inclui observar como os pedidos são registrados no caixa, como o estoque é controlado e como as esfirras são preparadas e entregues. O sistema de controle estoque em tempo real, que seria um sistema que monitora o estoque em tempo real, ele precisa ser implementado para evitar, conforme o relato anteriormente, a venda de produtos que não estão mais disponíveis. Isso pode ser feito através de um software integrado que sincronize essas informações do estoque com o sistema de vendas. Depois, outro ponto que a gente pode destacar também como oportunidade de melhoria seria a comunicação interna. Todos nós sabemos que a comunicação ela é crucial. Se você não faz uma comunicação eficiente, logo você terá prejuízos com isso. E a comunicação entre o caixa e o ponto de retirada ela deve ser imediata e precisa. Isso pode ser resolvido com o uso de sistemas digitais, que informem automaticamente aos atendentes de ambas as áreas os status do pedido e do estoque, assim evitando que o cliente ele compre esfirras indisponíveis. Também tem o redesenho do layout do estabelecimento, que essa reavaliação ela pode ajudar a reduzir a distância física entre as áreas de venda e de retirada dessas esfirras. Caso a mudança física ela não seja viável, melhorias no fluxo de informações e processos são necessárias para garantir a comunicação rápida e eficaz.
E também temos o treinamento de funcionários, né? Já que a implementação desse sistema ela tem que ser feito um treinamento para que os funcionários eles sejam capazes de exercer essa nova função, né, do controle de estoque. E esses funcionários eles devem ser treinados para lidar com situações de falta de estoque de forma mais eficiente, oferecendo soluções imediatas para os clientes. Além disso, o treinamento ele deve incluir o uso desses novos sistemas de controle de estoque, tendo também ênfase na comunicação, que é crucial. E também, por último, temos o Kanban, né, para a gestão do estoque. Mais para a galera da produção, que seria a implementação de um sistema Kanban para a gestão visual dos estoques. Pode ajudar a garantir que o estoque de esfirra seja mantido em níveis adequados, sinalizando de forma visual quando é necessário repor determinado tipo de esfirra. Bom, e agora seguiremos para o plano de ação, né? No mapeamento de fluxo de valor, a ação é mapear todo o processo desde o pedido até a entrega das esfirras. Os responsáveis será o gerente do projeto. O prazo é de 2 semanas e o resultado esperado é a identificação desses gargalos e desperdícios. A implementação do controle de estoque em tempo real. A ação é adotar um sistema de software que sincronize o controle de estoque com o sistema de vendas. O responsável será o TI e o gerente de estoque. O prazo é de 1 mês. O resultado esperado é a eliminação da venda de produtos fora de estoque. A melhoria da comunicação interna. Integrar o sistema de comunicação entre caixa e o ponto de retirada. Exemplo, tablets ou notificações digitais, que seriam, por exemplo, o McDonald's, quando você faz aqueles pedidos nos painéis gigantes. O responsável vai ser o TI e a equipe de operação. O prazo vai ser 3 semanas. E o resultado esperado é a melhor coordenação entre equipes e redução de erros de comunicação. O redesenho e layout do estabelecimento, que seria a ação. Reavaliar o layout para reduzir a distância entre áreas críticas ou melhorar a comunicação entre o fluxo do trabalho, o responsável, consultor de layout e equipe de operações, junto também com o gerente de projetos. O prazo será 1 mês. O resultado esperado será o fluxo mais eficiente e redução de atrasos. E o treinamento de funcionários, que seria a ação. Treinar a equipe no uso dos novos sistemas e processo de comunicação e controle de estoque. O responsável será o gestor de estoque junto com o gerente de projetos. O prazo, 2 semanas. E o resultado esperado para isso é que a equipe esteja preparada para lidar com as novas ferramentas e processos, oferecendo soluções imediatas caso aconteça problemas no sistema. E a implementação do Kanban para a gestão do estoque. A ação é introduzir o sistema Kanban para o controle visual dos estoques das esfirras. O responsável será o gerente de estoque e o prazo é de 3 semanas. O resultado esperado para isso será a manutenção eficiente do estoque e reposição oportuna, para que não ocorra problemas de falta. Boa noite, eu me chamo Leonardo Ferraz e eu vou apresentar a parte que fala do VSM do estado futuro, onde logo de cara podemos notar que a maior mudança em relação ao estado atual seria a descentralização da parte da cozinha, pois até então a mesma era o centro dos processos, que tendo em vista a questão do layout, não era muito eficiente, por conta daquela questão de ter o espaço onde as pessoas comem entre o galpão e onde o pedido é retirado e etc. Como foi explicado. E após o VSM, o layout ficou mais centralizado em seus próprios processos, como está descrito aqui no VSM do estado futuro. E não mais interferindo no espaço das mesas, onde os clientes comem, ou seja, houve também uma mudança no layout do estabelecimento. Entretanto, após a aplicação do VSM, um novo sistema para gerenciar os produtos que estão disponíveis seria implantado, e os pedidos serão feitos por um quadro digital. O pedido é recebido pela cozinha, onde o mesmo será preparado e posteriormente entregue ao cliente. Nota-se que as grandes mudanças foram graças ao sistema de gestão, que proporciona uma visão extremamente precisa dos produtos que estão disponíveis e dos que precisam ser abastecidos, evitando desperdícios e diversos erros e tornando o ciclo de estoque muito mais eficiente, sem faltar nem sobrar
também com o auxílio do Kanban para gerir tanto o estoque quanto a produção de esfirras. E assim sendo, outra grande vantagem que o sistema trouxe foi a aceleração das informações a respeito da produção das esfirras, o que deixou mais veloz, reduzindo consideravelmente o lead time e o tempo de processamento, como está descrito na parte inferior do projeto. Pode passar. Agora, entrando em relação aos resultados obtidos, sobre a parte do recebimento do pedido, com a instalação do sistema digital para eliminar o tempo de anotação manual e a comunicação entre os funcionários de um lado para o outro do estabelecimento, reduziu o tempo de ciclo atual em cerca de 1 minuto, que é basicamente o mesmo que era antes, porém é um sistema mais automatizado. Então, esse 1 minuto seria o tempo que a pessoa leva para escolher o pedido, que em vez de ela falar com o atendente, ela vai estar mexendo na máquina, no aparelho, no caso. E a parte da separação dos ingredientes foi a implementação do sistema Kanban para o controle visual do estoque, que antigamente era de 3 minutos e agora é de 2 minutos. A preparação da massa e o uso de um sistema automatizado para padronizar o processo, que era de 6 minutos, agora são 4 minutos, que seria mais um investimento dessa máquina da parte da misturação. Agora, bom, ainda falando a respeito dos resultados, após essas melhorias, o novo tempo total de ciclo foi reduzido para aproximadamente 17 minutos e meio. Além disso, foram recalculados os tempos de processamento e os tempos de espera, apresentando uma maior eficiência no geral. Como está descrito nas imagens, a separação dos ingredientes leva 2 minutos, a preparação da massa leva 4 minutos, a montagem 2 minutos, o recheio 1 minuto e meio e o tempo que ele fica no forno são 5 minutos. Então o tempo total de processamento para se fazer esfirras, um lote de esfirras chega a ser 14 minutos e meio. E o lead time, contando o tempo total de um pedido. A chegada seria de 3 minutos, a separação dos ingredientes 1 minuto, a preparação da massa também 1 minuto, a montagem 0,5 minutos, o recheio 3 minutos e o forno 3 minutos também. Então o lead time é de 11,5 minutos. Pode passar. Agora, só para finalizar, ao aplicarmos o VSM na esfirraria, conseguimos identificar com clareza os pontos críticos e as oportunidades de melhoria em nosso processo produtivo. Com as análises realizadas, vimos como pequenos ajustes podem reduzir o tempo de espera e otimizar o uso dos recursos e elevar a qualidade do atendimento ao cliente. A implementação das melhorias sugeridas permitirá que a esfirraria tenha um fluxo mais eficiente, aumentando a produtividade e a satisfação do cliente, além de gerar uma base sólida para o crescimento e a competitividade do negócio. Enfim, ao analisar os nossos processos com os princípios de VSM, estamos dando passos importantes para transformar a operação e oferecer uma experiência cada vez melhor para nossos clientes. Somos Cristiane e Jennifer. Hoje nós vamos falar sobre a Shake Off, nossa empresa de milkshakes gourmet. Nosso objetivo com este projeto é analisar e melhorar o processo de produção da marca. Atualmente, enfrentamos alguns desafios, como atraso no processo, inconsistência na qualidade e desperdício de materiais. E isso acaba afetando diretamente a experiência do cliente. Com o crescimento da demanda, a Shake Off precisa aprimorar o seu fluxo de produção para garantir alta qualidade e eficiência. Para isso, aplicamos o conceito de Lean Manufacturing e usamos o Value Stream Mapping, ou VSM, como ferramenta principal de análise. O VSM é uma metodologia visual que nos permite mapear cada passo do processo e entender onde estão os gargalos e desperdícios. A ideia é olhar para o processo como um todo e identificar as oportunidades de melhoria, desde a entrada dos pedidos até a entrega do produto final.
Como o Shake Coffee é conhecido pela qualidade de seus milkshakes, garantir consistência e rapidez é essencial. Nosso objetivo, então, é utilizar o VSM para identificar e eliminar desperdício, de otimizar o fluxo e garantir uma experiência superior para o cliente. Para então analisar nosso processo de produção é composto por 7 etapas. Primeira, entrega do fornecedor. Segundo, armazenamento dos produtos. Terceiro, separação dos ingredientes. Quarto, mistura do milkshake. 5, a montagem e a decoração. 6, embalagem e etiquetagem. E 7, distribuição e entrega. VSM atual. Aqui temos o projeto do VSM atual, que começa com o PCP, que faz o pedido 4 vezes ao mês para o fornecedor e ele faz uma entrega semanal, toda semana, um estoque de 30 milkshakes. O PCP passa as informações para a programação e programação passa as informações para o gerente. Onde o gerente passa as informações para as etapas do recebimento, armazenamento, separação, mistura, montagem, embalagem e a entrega. Descrição das oportunidades de melhoria. 1. Implementar sistema de dosagem automática. 2. Reorganizar armazém para melhor acesso e rotação. 3. Utilizar liquidificadores automáticos. 4. Implementar sistema de etiquetagem automatizado. 5. Criar checklist padrão para controle de qualidade. 6. Parcerias com fornecedores locais. E, por último, otimização nas rotas de entrega. VSM atual em mãos, conseguimos identificar várias oportunidades de melhoria. E essas melhorias estão focadas em resolver os problemas que vimos no mapeamento. Por exemplo, sistema de dosagem automática, que tem o objetivo em minimizar desperdício de superprodução, que evita a produção de doses excessivas ao ajustar automaticamente a quantidade necessária, reduzindo o excesso de ingredientes. Desperdício de excesso de processamento. Melhora a precisão nas dosagens, evitando a necessidade de correção e ajuste repetitivos. Desperdício de defeitos. Reduz inconsistência nas dosagens, minimizando o risco de produção fora do padrão. 2. Reorganização do armazém. Tem o objetivo reduzir o desperdício de movimentação, como facilitar o acesso aos ingredientes, reduzindo o tempo gasto com deslocamentos innecessários. Desperdício de estoque. Um armazém mais eficiente permite controlar e melhorar os níveis de estoque, evitando excesso e necessidade de armazenamento de produtos adicionais. E também o desperdício de espera. Ao organizar o armazém, os ingredientes ficam mais rapidamente disponíveis, reduz o tempo de espera para a produção. 3. Liquidificadores automáticos. Reduzir o desperdício de movimentação, que reduz a necessidade de movimentos manuais para a operação dos equipamentos, otimizando a ergonomia. Desperdício de tempo. A automação acelera o processo de mistura,
reduzindo o tempo de produção de cada milkshake e o desperdício de defeitos. Liquidificadores automáticos garantem uma mistura uniforme, reduzindo a inconsistência no sabor e qualidade. Número 4. O sistema de etiquetagem automatizado reduz desperdício de excesso de processamento. Automatizar a etiquetagem elimina a necessidade de verificação e aplicação manual, agilizando a etapa. Desperdício de espera. Um sistema automatizado permite etiquetar rapidamente, reduzindo o tempo de espera nesta etapa. 5. Checklist padrão de controle de qualidade. Reduz o desperdício de excesso de processamento. Um checklist padronizado diminui as verificações extras desnecessárias. Desperdício de defeitos. Ajuda a identificar rapidamente problemas de qualidade, reduzindo a chance de defeitos passarem despercebidos. 6. Parcerias com fornecedores locais. Reduz o desperdício de transporte, diminui a distância para a entrega dos ingredientes, minimizando o tempo e o custo de transporte. E o desperdício de espera. Com os fornecedores locais podem ser mais rápidos e ágeis na entrega, evitando atrasos que impactam o fluxo de produção. E por último, o 7. Otimização das rotas e entrega. Diminui o desperdício de transporte, define rotas mais eficientes, economiza combustível, reduz o tempo de deslocamento e minimiza custo. E também diminui o desperdício de espera. Otimizando as entregas, melhora o tempo de resposta ao cliente, aumentando a satisfação e eliminando esperas desnecessárias. Plano de ação para oportunidades identificadas. Curto prazo. Até 3 meses. Reorganizar o armazém e treinar a equipe em controle de qualidade. Médio prazo. 3 a 6 meses. Adquirir liquidificadores automáticos e implementar sistema de etiquetagem automatizado. Longo prazo. 6 a 12 meses. Desenvolver parcerias com fornecedores locais e otimizar rotas de entrega. Aqui é o VSM com os problemas identificados na operação. Um dos problemas que identificamos ao mapear o processo de produção do shake-off envolve nosso fornecedor. A qualidade e a disponibilidade dos ingredientes são cruciais para manter a consistência dos nossos milkshakes, mas em alguns casos temos enfrentado dificuldades de falta. Isso atrasa na entrega de ingredientes e variações de qualidade nos produtos recebidos, inclui quando os fornecedores atrasam. Nosso processo acaba sendo interrompido, pois não consegue dar continuidade sem os ingredientes essenciais. Além disso, a qualidade e inconsistência dos ingredientes impacta diretamente no produto final. Em alguns benefícios, recebemos ingredientes que não atendem ao nosso padrão, o que nos obriga a ajustar as receitas, ou, em caso extremo, até interromper a produção para controlar alternativas. Esse problema causa desperdício de tempo e insumos, além de habilidades, a padronização e a qualidade dos milkshakes que entregamos aos nossos clientes. Para resolver esse problema, estamos considerando algumas alternativas, como estabelecer contratos mais rigorosos com os fornecedores, buscar novos parceiros de fornecimento ou até mesmo manter um estoque de segurança para evitar transtornos na produção. Sabemos que a consistência também na qualidade dos ingredientes é essencial para o sucesso do nosso produto, e por isso estamos colocando bastante foco nessa questão de plano de melhorias. VSM Futuro. Aqui temos o VSM do Estado Futuro, que representa o processo idealizado após a implementação das melhorias feitas.
No novo estado, o fluxo de trabalho é mais enxuto, com menos etapas de espera, uma sequência mais organizada e sem acúmulos necessários. A ideia é que cada etapas de espera, uma sequência mais organizada e sem acúmulos necessários. A ideia é que cada etapa flua para as próximas sem concurso, o que reduz o tempo total de produção e mantém uma qualidade constante. Com esse VSM futuro, consegui visualizar o impacto das melhorias e como o processo vai se tornar mais eficiente, permitindo que o Shake-Off entregue produtos mais rapidamente e com qualidade que os clientes esperam. O tempo de produção também foi reduzido. As inconsistências na qualidade diminuíram, os desperdícios de ingredientes foram minimizados. O tempo de processamento ficou de 1 dia, 6 horas e 45 minutos e o lead time foi para 15 minutos. Resultados obtidos. Redução no recebimento. Com a organização do armazém, obtivemos uma melhor rotação no estoque, otimizando assim o processo de armazenamento. Maior eficiência no processo de separação após a identificação de produtos e prateleiras suficientes para ajudar na organização do armazém. O sistema de dosagem foi automatizado com o sistema de dosagem automática, facilitando na hora da mistura dos ingredientes e diminuindo os erros. Tempo de processo reduzido após a implementação de liquidificador automático. Com o sistema de etiquetagem automático, o sistema foi reduzido de 1 hora e 30 minutos para apenas 30 minutos, resultando também na otimização do tempo de embalagem, que de 1 hora foi para apenas 20 minutos. Todo esse processo fez com que as entregas diminuíssem 50% do tempo de demora para entrega ao cliente final. Em conclusão, ao longo desse projeto, o VSM nos ajudou a entender profundamente onde estamos perdendo valor e como podemos aprimorar o processo. Esse é apenas o começo de um ciclo de melhoria contínua que a Shake-Off está comprometida em seguir. Obrigada. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje iremos falar sobre a empresa Alimentos Vita Sabor. O projeto foi realizado pelas alunas Isabelle e pela aluna Lauren, ministrado pelo professor Gustavo Petrechen. A Alimentos Vita Sabor se destaca no mercado pela sua excelência na produção de refeições congeladas de alta qualidade, reconhecida por sua dedicação em oferecer produtos saborosos e saudáveis, com uma equipe comprometida e processos em constante evolução. A empresa continua buscando muitas melhorias e inovações para atender às demandas dos clientes com eficiência e agilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Lean na empresa Alimentos Vita Sabor. O projeto Lean visa otimizar o processo de produção da Alimentos Vita Sabor, onde é uma empresa especializada em refeições congeladas distribuídas em grandes redes de supermercado. O foco é reduzir desperdícios, melhorar o tempo de ciclo e aumentar a eficiência das operações, desde o recebimento de matéria-prima até a distribuição final dos produtos. Com isso, esperamos mitigar os desafios operacionais atuais e fortalecer a competitividade da empresa no mercado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o VSM, o Value Stream Mapping, ou mapeamento de fluxo de valor. Ele é uma ferramenta Lean usada para visualizar o fluxo completo de produção, desde o recebimento de matéria-prima até a entrega ao cliente. Ele identifica atividades que agregam e não agregam valor, ajudando a eliminar desperdícios e melhorar o fluxo produtivo.
O objetivo é aumentar a eficiência e reduzir o tempo de produção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o mapeamento do estado atual. Aqui dividimos em 3 partes, onde a primeira seria a análise do processo produtivo, que seria mapeamento detalhado de cada etapa do processo de produção de alimentos congelados, desde a recepção de matéria-prima até a expedição do produto final. O segundo seria a coleta de dados, onde fizemos um levantamento de informações com tempos de ciclo, lead time, taxa de defeitos e gargalos, para embasar a análise do fluxo de valor. O terceiro seria o mapeamento visual, onde fizemos uma representação gráfica do processo produtivo, utilizando símbolos e ícones padronizados do VSM para facilitar a visualização e o entendimento do mapa. O VSM do estado atual. O VSM do estado atual, a gente tentou detalhar um pouco dos processos aqui. Temos alguns dados sobre o expediente, a questão de quantidade de turnos, que são 2 turnos, 8 horas, que são realizados 8 horas por dia, no intervalo de 10 minutos, 2 intervalos de 10 minutos por turno e 20 dias trabalhados por mês. Os nossos fornecedores são os supermercados, os hortifrutis e os açougues. O recebimento, ele recebe a quantidade por quilo semanal de 200 quilos de carboidratos, 100 quilos de proteínas, 100 quilos de verduras e legumes. Os nossos processos, eles envolvem a preparação dos ingredientes, a embalagem e o congelamento, a armazenagem e também a nossa expedição. O tempo total, que é o tempo de processamento, envolve 73 minutos. Iniciamos com a parte do PCP, Planejamento e Controle da Produção, onde envolve a previsão semanal e pedidos semanais também para o fornecedor, né? O pedido de compra, ele é realizado diariamente, mas ele também leva em consideração essa previsão semanal. Quando é enviado para o fornecedor ele segue com o envio dos produtos a cada 7 dias, igual consta no desenho. Aqui, esse símbolo é o do estoque, conforme citado no slide anterior. Esses 200 são a quantidade, tudo aqui por quilo, tá? Então, 200 quilos de carboidratos, 100 de proteína e 100 de verduras e legumes. Indo aqui nesses 7 dias também, quanto tempo que esse primeiro processo leva para consumir essa quantidade de estoque, tá? Então, esse primeiro processo é a preparação dos ingredientes, que ele tem um tempo de ciclo igual a 2 minutos. A gente não possui o tempo de troca, porque a gente produz um único produto, onde a gente só precisa manter a mesma linha de produção, não sendo necessário trocar uma linha, isso é muito comum em empresas maiores, onde a gente traz também uma disponibilidade de 100%, com 27.600 segundos disponíveis. Dando sequência para o cozimento, né? Do primeiro processo, a quantidade de quilos que constavam aqui, agora quanto está aqui, a gente pode perceber que diminuiu, né? Mas também os valores que constam são por quilo, que diminuíram de 200 para 46, de 100 para 23 e 100 para 23 também, seguindo aquela sequência citada no slide anterior. Esse estoque, ele tem a previsão de durar em média 2 dias, tá? Esse estoque é referente ao cozimento. Cozimento, ele tem um tempo de ciclo por quilo de 10 minutos. O tempo de troca e a disponibilidade e a quantidade de segundos disponíveis se mantém o mesmo para os 4 processos, tá? Então, do cozimento para embalagem, ainda a gente mantém a
a mesma quantidade de estoque, que também tem uma média de duração de 2 dias. A embalagem, o processo de embalagem e cozimento, ele já tem um tempo de ciclo maior, né? Porque é um processo que envolve também a refrigeração dos alimentos. E então um tempo de ciclo de 60 minutos, né? Depois disso, a gente já transforma todos esses quilos em unidades, né? Porque os alimentos já estão na embalagem. Então, aqui deu, em média, deu 260 unidades, né? Esse 460 minutos é a quantidade de tempo que leva para ser armazenado, tá? Então, essa sequência essa quantidade de minutos é para seguir para o processo de armazenamento, quanto tempo que ele demora, quanto tempo que leva. O tempo de ciclo é igual a 1 minuto também. Depois a gente já está no processo de expedição e distribuição. Verificando a questão da linha do lead time, o lead time deu 11,32 dias e o tempo de processamento de 73 dias. Já o nosso tempo TACT, né, é de 920 segundos. Aqui a gente pode ver uma explosão de kaizens, né, sobre a quantidade de estoque elevado, a capacidade de produção e também o lead time elevado. Também sinalizamos sobre a questão da entrega diária, né, tendo um volume de 300 unidades semanais, 5 dias por semana, 5 dias na semana para sua distribuição, trazendo a questão dos turnos também. Aqui volta para os clientes e os pedidos, onde volta todo o ciclo novamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades de melhorias, dos problemas levantados anteriormente. A primeira melhoria que trouxemos foi a automação do processo de embalagem. O processo de embalagem manual é demorado e limita a quantidade de produtos embalados. O segundo seria o fluxo contínuo no cozimento, onde o tempo de espera entre a preparação e o cozimento geram filas e ociosidade nos equipamentos. Temos também a preparação de ingredientes, onde o processo manual de preparação dos ingredientes consome tempo e apresenta variabilidade. Temos a quarta melhoria, que seria a otimização do recebimento e armazenagem, onde a área de recebimento e armazenamento apresenta atrasos e movimentações excessivas. Temos também a quantidade de estoque elevado, onde o estoque elevado de matérias-primas e produtos semi-acabados no processo de recebimento e produção, onde teríamos uma superlotação no estoque de matéria-prima e produtos semi-acabados. Agora, vou falar um pouquinho sobre o plano de ação. Nosso plano de ação seria a transformação do sistema produtivo, onde o sistema produtivo foi alterado de um modelo empurrado para um sistema sequencial, alinhando com a demanda real de cada etapa, melhorando o fluxo e reduzindo o acúmulo de estoque, onde seria o sistema puxado, que seria nada mais, nada menos como só fazer o que é necessário com a quantidade de material necessária e com o tempo necessário. Aqui temos a implementação do Kanban. Foram implementados sistemas Kanban para gerenciar a solicitação de materiais, garantindo que cada etapa receba os insumos no momento certo. Temos também a frequência de entrega de matéria-prima, onde a entrega de matéria-prima foi alterada de semanal para diária, permitindo abastecimento contínuo e menor necessidade de grandes estoques. Aqui temos também sequência de pedidos de materiais. A sequência dos pedidos de materiais passou de semanal para diária, como visto no slide anterior, com previsão de demanda para 3 semanas, garantindo mais precisão e menos desperdício. E temos também a capacitação
da equipe, que seria o número de operadores que foi aumentado de 5 para 7, e todos passaram por um treinamento robusto para otimizar o tempo de produção e aumentar a eficiência das operações. Agora, falando sobre o VSM do Estado Futuro, aquele plano de ação citado anteriormente, né, foi implementado nesse desenho do VSM. Aqui a gente vê o PCP, né, como no VSM do Estado atual, mas com algumas mudanças. Então, a previsão ficou de 3 semanas, que antes era uma previsão semanal, e também a questão de pedidos diários, de previsão diária. Antes era a previsão semanal e agora, com a organização do fluxo e com a implementação de várias melhorias, a gente conseguiu trazer o modelo preditivo, né? Então, a consequência é trazer mais segurança, né, para o processo e que a gente consiga até uma previsão de demanda maior. Então, essa previsão de 3 semanas é um ponto positivo que conseguimos trazer. Seguindo para o fornecedor, né? Então, conforme citado, envio de pedidos diários. Aqui já é um símbolo diferente, que se trata do supermercado, que é aonde colocamos que os alimentos crus recebidos ficam nesse supermercado, nesse estoque, né? Então, aqui seguindo para o Kanban, que ele sinaliza a demanda da matéria-prima para o VCP, então ele já sinaliza a comida crua para o PCP. Voltando para a questão dos processos, diminuímos a quantidade de processos, que antes eram maior, agora só temos apenas 2, mas também contamos com a expedição. A quantidade de funcionários, de operadores, conforme já citado, aumentou de 5 para 7, principalmente aqui nesse segundo processo que temos 5 operadores. Para a preparação dos ingredientes, o tempo de ciclo foi de 2 minutos, conforme também ao VSM do estado atual, o tempo de troca é 0, a disponibilidade é de 100% e a quantidade de segundos disponíveis é de 27.600. Aqui a gente transforma em segundos, né? Então, vindo da preparação dos ingredientes para o cozimento mais embalagem e congelamento, o supermercado ele tem um estoque de 1 dia. Esse estoque de 1 dia, ele traz o estoque do primeiro processo, né? Mas ele também tem aqui um Kanban. Esse Kanban, ele envolve os alimentos cortados, para atender todo esse ciclo aqui de cozimento, mais embalagem, congelamento. Aqui, o tempo de ciclo é no total de 840 segundos, mantendo os valores de tempo de troca e tempos de quantidade de segundos disponíveis. Mas, se a gente vê, o tempo TACT também está sendo citado aqui. O tempo TACT é de 920 segundos, que ele demora para produzir cada produto, né? Então, se o tempo de ciclo é 840 segundos e o nosso TACT é 920, isso quer dizer que temos um tempo sobrando de produção. Isso é um ponto positivo também. Voltamos para a sequência, né? Aqui também temos o estoque, né, do supermercado, que também envolve o processo Kanban. É um tempo de estoque de 2 dias para seguir para a expedição. Esse símbolo, ele sinaliza um sistema puxado, que aqui puxa para a expedição. Agora, dando sequência, né? A quantidade de pedidos semanal ficou 300 unidades, 5 dias na semana e 2 turnos para entrega para o cliente. E volta todo aquele ciclo novamente. Tivemos uma redução de lead time de 3 dias e o tempo de processamento para 960
falando sobre os resultados obtidos com o Lean. Aqui trazemos a sua descrição, como era, como ficou e qual que foi a sua evolução através de uma porcentagem, né? Então, a descrição do lead time, conforme já citado, ele era a quantidade de dias de 11,32, ficou 3 dias, trouxe uma evolução de menos 278%. O tempo de ciclo em segundos era de 4.380, ficou 960 segundos, trazendo uma evolução de menos 356%. A quantidade de operadores eram 5, ficaram 7. A entrega do fornecedor antes era semanal, ficou diária. O processo produtivo antes era empurrado e ele ficou sequencial. Além disso, houve uma redução de custo de armazenamento com a menor necessidade de estoque. Bom, ao oferecer produtos de alta qualidade e, consequentemente, com produtos mais otimizados, os clientes demonstraram mais satisfação e fidelidade, aumentando o fluxo de vendas também. Gostaríamos de agradecer pela atenção de todos. Obrigada.